Fala galera, beleza? Eu sou o Arthur Ferreira e você está no À Beira da Quadra. Nessa semana a gente continua a conversa com a professora Nádia sobre estabelecimento de metas e perfis de orientação à meta. Esse questionário que eu apliquei, chama TEOSC, ele foi validado, inclusive, por um professor português da área da educação física. Então, assim, não existe impeditivo do aluno de educação física, do profissional de educação física, e usar esse instrumento. Qual que é a referência básica, né? Então, quando eu penso no sujeito orientado à tarefa, eu vou pensar naquele sujeito que busca a autossuperação. Quando eu quero criar um clima motivacional à tarefa, eu crio um clima de autossuperação, metas de autossuperação. Enquanto, se eu quiser criar um clima de orientação ao ego, eu crio um clima referenciado no outro, em que eu vou ter que me comparar ao outro, em que eu vou ter que superar o outro. Então, quando eu penso assim, tá no campeonato, o objetivo é superar o outro, né? Beleza, é superar o outro. Isso é um resultado que eu espero chegar. Mas eu posso dar ênfase a esse resultado, como eu posso dar ênfase no que eu tenho que fazer para chegar lá. O resultado pode ser só um resultado do processo. Então, eu dando ênfase no processo, no meu dia a dia, estou dando uma ênfase num clima motivacional orientado mais à tarefa, onde cada aluno, cada atleta vai buscar melhorar em relação ao que ele era anteriormente. Então, eu estava aqui e agora eu tenho que ir até aqui, né? Cheguei aqui, agora eu vou até aqui. E assim eu vou gradativamente conduzindo o meu processo de treinamento para que esse sujeito alcance novos patamares. O que eu penso, né? Que o clima motivacional orientado à tarefa é um clima motivacional que vai gerar maior persistência e intensidade do esforço do que o orientado ao ego. Uma sugestão prática, eu sugeriria que você criasse sempre um clima orientado à tarefa no seu treino. Eventualmente, você pode criar jogos competitivos, pode, né? Isso, inclusive, pode permitir eles testarem se as metas que eles estabeleceram estão sendo alcançadas, porque algumas metas podem ser testadas em situação de jogo, uma vez que, né? Vamos pensar aqui que a meta da aquisição de habilidades no voleibol não é só adquirir a habilidade técnica, mas ela em situação. Então, colocar em situações de jogo vai me permitir ver se essa habilidade está sendo alcançada ou não. Quando eu trabalhei com essa equipe lá atrás, né, uma das primeiras coisas que a gente fez no início do ano era estabelecer metas para cada atleta. E depois estabelecer meta coletiva, né? Transformar o grupo de sujeitos em uma equipe com uma meta comum. Ao longo do processo, do trabalho, essas metas foram sendo avaliadas, foram estabelecidas estratégias compartilhadas com os técnicos, com os preparadores físicos, algumas estratégias ajustadas, algumas estratégias estabelecidas pelos próprios atletas ajustadas, em função dessa troca com os técnicos e com os preparadores físicos. Quer dizer, existia um trabalho coletivo em direção ao alcance daquela meta, porque às vezes o atleta estabelece aquela meta, o técnico não sabe, o preparador físico não faz ideia, e aí o negócio às vezes se perde, né? E às vezes aquela meta nem é tão importante, ou às vezes ela é mais importante que tudo. Essa comunicação é legal de se estabelecer para se estabelecer um clima motivacional interessante, para que o sujeito participe desse processo de elaboração e trabalhe por ele também, né? Isso também influencia na questão motivacional. Então, a gente teve como objetivo investigar os efeitos da dificuldade da meta na aquisição de uma habilidade motora em sujeitos orientados à tarefa. A tarefa que eu usei foi o lançamento de dardo ao alvo. Tá? O alvo ficava no chão, aquele alvo que vocês conhecem, que a gente bota na parede, assim, né? Só que a gente fez ele no chão, a uma distância de 2,5 metros, né? E o sujeito pegava o alvo com a mão e fazia um movimento pendular, para trás e para frente, e soltava o dardo para ele cair no alvo.
esses sujeitos realizaram 9 tentativas no pré-teste e depois 9 tentativas do pós-teste, 10 minutos depois do término da fase de aquisição. Além disso, eles praticaram na fase de aquisição, propriamente, né, a fase de prática para aprender a tarefa, eles praticaram 120 tentativas num dia, com intervalos, né, entre as tentativas, e 120 tentativas no segundo dia. A gente teve 3 grupos, um grupo que não recebia a meta, um grupo que recebia a meta fácil, que era acertar 3 vezes consecutivas entre 7 e 10 pontos. 10 pontos era o centro do alvo. 7, então aí você via, né? 9, 8, 7, né? Acertar 3 vezes consecutivas entre 7 e 10 pontos, mais de 70% dos sujeitos conseguiam fazer. Tá? Isso a gente observou em um estudo anterior ao meu. E o grupo de meta difícil tinha que acertar 3 vezes consecutivas entre 9 e 10 pontos. Menos de 20% dos sujeitos conseguiam fazer isso. E o grupo controle tinha que apenas realizar a tarefa no padrão que era explicado para ele. Então, explicava, olha, você vai pegar o dado, vai fazer o lançamento desse jeito aqui e lançar o dado naquele alvo. Tá? Basicamente, era a instrução dada para o grupo controle. Bom, uma coisa que a gente já esperava em função de pesquisas anteriores é que os sujeitos do grupo controle e talvez os sujeitos do grupo meta fácil estabelecessem metas para eles mesmos, porque como a gente falou lá no início, né, é um comportamento comum humano estabelecer metas. Então, se o grupo não recebeu uma meta, ele pode ter criado uma meta para eles, cada sujeito, né, adotado uma meta para ser atingida na sua prática. Existe uma tendência nossa a fazer isso. Isso dirige o nosso esforço. Então, a gente tende a fazer isso. Então, o que a gente observou de início? Né? Todos os sujeitos eram orientados à tarefa, lembrando, né? Esse era o nosso objetivo. O grupo de meta difícil foi o único grupo que apresentou melhora no seu desempenho, né? Ou seja, o único sujeito que adquiriu a habilidade quando comparado o pré com o pós-teste. Os demais grupos não apresentaram esta melhora. O grupo controle e o grupo de meta fácil, a gente não observou diferença entre eles. Ou seja, para sujeitos orientados à tarefa, a dificuldade da meta parece influenciar, beneficiando essa aquisição de novas habilidades. A gente observou, no entanto, que o grupo controle se auto-estabeleceu meta. E qual foi a meta que o grupo controle se auto-estabeleceu? 10 sujeitos dos 15 do grupo controle falaram que queriam atingir, em todas as tentativas, o centro do alvo. Bom, atingir em todas as tentativas o centro do alvo é uma meta inatingível. Inatingível em função do que a gente observou em estudos anteriores para essa tarefa. Isto significa que tem 2 possíveis linhas de raciocínio aqui. Se eu pensar que sujeitos orientados à tarefa aumentam o seu nível de esforço, de intensidade e persistência do esforço, porque eles se sentem bem-sucedidos quando eles têm que trabalhar duro, talvez eu possa pensar assim, olha, se a meta inatingível vai levar eles a aprender melhor do que uma meta difícil, né? Porque eles têm que aumentar a intensidade dele de esforço, tem que trabalhar muito duro para chegar lá. E, na verdade, nunca chega, né? Já a outra linha de raciocínio vai falar assim, olha, é a linha do invertido, né? Não, eles são orientados à tarefa, né? Eles gostam de trabalhar duro para alcançar a meta, mas eles gostam de alcançar a meta também. Então, possivelmente, o esforço deles vai cair se eles observam que eles não vão alcançar a meta. E o que a gente observou em uma nova análise, aí considerando esse grupo controle como um grupo de meta inatingível, foi que eles continuaram não sendo distintos do grupo de meta fácil e o grupo de meta difícil continuou sendo superior aos outros 2 grupos e sendo o único que apresentou aprendizagem. Então, parece que a ideia do invertido faz mais sentido. Então, olha, ser fácil não traz benefício para a minha aprendizagem, ser difícil faz eu aprender e ser inatingível também não me beneficia a aprendizagem. Uma coisa que é bem interessante assim para nós treinadores, né? Primeiro, as diferentes orientações
de motivação, elas vão implicar em diferentes respostas aos tipos de meta ou às dificuldades de meta que a gente estabelecer para os alunos. O segundo ponto é que metas difíceis aparentemente são melhores do que as metas fáceis e do que as metas inatingíveis. E o terceiro ponto, a meta que antes era difícil agora pode ser fácil porque ele melhorou a habilidade, exatamente por causa da meta difícil, e a gente tem que estabelecer outras metas. E você também pode adotar a estratégia, por exemplo, conhecendo a tarefa, já estabelecer metas em função do padrão difícil que você encontra naquela, por exemplo, pegar a categoria sub-13. Para a categoria sub-13, 20% consegue atingir isso aqui no saque. Isso Entendi. aqui em termos de desempenho no passe, né? Então, e aí você pode estabelecer meta para a categoria. Aí você não precisa ficar manejando o tempo inteiro. Talvez isso possa gerar uma economia, gera um dispêndio de energia inicial maior, mas ao longo do processo isso pode gerar uma economia de energia para o treinador. E aí, galera, espero que tenham gostado do programa dessa semana. A gente fica por aqui, mas na semana que vem a gente volta com a professora Nádia para falar sobre os atributos da meta. Valeu!